Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos mergulhar em uma trilogia literária fascinante escrita por nada mais e nada menos que o Papa Bento XVI, também conhecido como José Ratzinger. Nessa obra, o Papa nos leva a uma jornada única através da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Então preparem-se para embarcar nessa incrível viagem. E já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Então, antes de começarmos a explorar a trilogia, vamos falar um pouco sobre o autor, o Papa Bento XVI, que foi Papa de 2005 a 2013, é um renomado teólogo estudioso aí do cristianismo, nasceu em 16 de abril de 1927 na Alemanha. Ele foi o 265º Papa da Igreja Católica. Antes dele se tornar Papa, ele era um teólogo acadêmico altamente respeitado. Ele estudou teologia, filosofia e também ele se tornou professor. Ele fala no mínimo uns 7 ou 9 idiomas, para vocês terem uma ideia. E ele tem inúmeros doutorados. Ele tem realmente um vasto currículo acadêmico. Então, ele foi ordenado sacerdote em 1951 e posteriormente ele obteve doutorado em teologia. E a sua carreira eclesiástica, ela continuou a crescer. Em 1977, ele foi nomeado arcebispo. Em 1981, ele foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Então, Bento XVI, ele era conhecido por sua abordagem aí conservadora dentro da igreja. Ele tinha um compromisso aí com a ortodoxia católica. E como Papa, ele se concentrou em questões teológicas e morais, incluindo aí a defesa dos valores tradicionais da igreja, como a oposição ao aborto, contracepção e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele também enfatizou a importância da fé e da razão na busca pela verdade. E durante a sua carreira acadêmica, o Papa Bento XVI publicou vários livros, artigos. Ele realmente tinha uma produção acadêmica muito extensa. Ele escreveu artigos sobre teologia, liturgia, filosofia, diversos temas relacionados à fé e à Igreja Católica. E uma das suas obras aí destacam-se a Introdução ao Cristianismo, Jesus de Nazaré, que é o livro que nós vamos falar hoje, A Missa da Fé e Cultura, Fé e Razão e Deus é Amor, entre muitos outros títulos, muitas outras obras. E hoje nós vamos abordar e explorar esse livro aqui, essa trilogia belíssima da edição da Minha Biblioteca Católica, o volume de Jesus de Nazaré, do Nascimento à Ressurreição. Essa trilogia aqui reúne as reflexões profundas e os estudos exegéticos do Papa Bento XVI sobre a vida de Jesus, sobre os principais eventos e passagens da vida de Jesus, desde o nascimento até Belém, a ressurreição e crucificação. Nessa obra aqui, o Papa ele procura trazer uma análise profunda, teológica, combinando elementos históricos e exegéticos para fornecer uma visão aí abrangente da pessoa de Cristo. Então nós vamos explorar um pouquinho em detalhes e por isso eu peço aí que você já deixe o seu like e fique até o final do vídeo. Porque eu vou dar um presente para você, mas só para quem assistir o vídeo até o final. No primeiro volume da trilogia, abrange a vida de Jesus desde o batismo no Rio Jordão até o evento da Transfiguração. Aqui o Papa Bento XVI ele mergulha nos evangelhos e nos guia aí através dos principais momentos da vida de Jesus, oferecendo uma compreensão mais profunda da sua missão. Uma interpretação profundamente teológica que ele traz é da perda de Jesus no templo, que eu destaquei aqui. Ele diz que aparentemente parece uma desobediência de Jesus em relação aos seus pais, Maria e José, mas na verdade é precisamente o contrário. A expressão da sua obediência filial, ele está no templo não como rebelde contra os pais, mas precisamente como aquele que obedece ao Pai com a mesma obediência que ele obedece até o Calvário e a ressurreição. E Maria, ela não compreende as palavras de Jesus, mas as guarda em seu coração. O Papa vai dizer que a própria fé de Maria é uma fé a caminho, uma fé que, repetida, às vezes se encontra na escuridão, atravessando a escuridão
deve amadurecer e que as palavras de Jesus, elas não cessam jamais de serem maiores do que a nossa razão, superam sempre a nossa inteligência. Mas, de toda forma, o Papa diz que Maria, ela é apresentada pelo evangelista São Lucas como aquela que crê de modo exemplar, porque feliz é aquela que acreditou, né, como disse Santa Isabel. Ao mesmo tempo, Maria, ela aparece não só como uma grande crente, mas também como a imagem da igreja, que guarda a palavra no coração e a transmite. Já no segundo volume, da entrada de Jesus a Jerusalém até a ressurreição, o Papa aborda eventos finais da vida de Jesus, incluindo sua entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia, sua prisão, julgamento, crucificação e ressurreição. Então aqui, Ratzinger vai explorar o significado desses eventos centrais para a fé cristã, analisando as implicações teológicas e espirituais da morte e ressurreição de Jesus. Ele examina a relação entre a cruz e a ressurreição, ressaltando sua importância na redenção e na vida cristã. E aqui o ponto que mais me chamou a atenção, é que o Papa levanta uma questão que é fundamental. Nietzsche, ele fez uma severa crítica ao cristianismo precisamente na sua moral. Ele chama como o pecado capital contra a vida. Ele entendia que a moral do Sermão da Montanha parecia uma religião do ressentimento, como inveja dos covardes e dos incapazes que não cresceram para a vida, e as bem-aventuranças seria a forma de fazer vingança contra os fortes, os bem-sucedidos na vida, dos felizes. E aqui o Papa vai dizer que muito dessa ideia, ela permeia a consciência do homem moderno e como as pessoas vivem hoje. E a resposta que ele traz à objeção de Nietzsche é que, depois das experiências dos regimes totalitários, da brutalidade, como já fizeram na história, pisaram nos homens, escarneceram, escravizaram, esmagaram os fracos. Então podemos compreender melhor os que têm fome e sede de justiça. Descobrimos de novo os que choram e o seu direito à consolação perante o abuso do poder econômico, perante a crueldade de um capitalismo que degrada o homem e o transforma a uma simples mercadoria. Descobrimos também os perigos da riqueza e compreendemos o que Jesus queria dizer com o aviso acerca da riqueza do ídolo Mamon, que estraga o homem, que mantém grande parte do mundo na sua cruel corda de estrangulamento. E sim, as bem-aventuranças opõem-se ao nosso eu, porque elas exigem conversão, mudança interior, e essa mudança é o que tem de mais puro e elevado, porque ela ordena corretamente o nosso ser. É isso que o Papa vai dizer. Já no terceiro volume, o que me destacou bastante foi o comentário que o Papa trouxe sobre o Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 11, onde Jesus pede ao Pai para que sejamos um como o Pai e o Filho, para que sejamos perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que Ele foi o enviado do Pai. Aqui o Papa ele diz que a oração de Jesus pela unidade tem em vista que se torne visível aos homens a verdade da sua missão por meio da unidade dos discípulos, e que a unidade ela deve ser visível, reconhecível como algo que não existe em qualquer outra parte do mundo, algo que é inexplicável com base nas forças próprias da humanidade, e justamente por isso torna visível agir de uma forma diversa e por meio da unidade, que é humanamente inexplicável, dos discípulos de Jesus através dos tempos. É legitimado o próprio Cristo pela unidade dos seus discípulos e torna-se evidente que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Se importar com a unidade não é um detalhe, não é um capricho, não é uma coisa que devemos ignorar, que tem pouca importância, não. É o que vai trazer legitimidade para a própria mensagem de Cristo, credibilidade. E muitos cristãos, eles negligenciam isso, eles acham que tanto faz as divisões no cristianismo. E o Papa vai dizer o contrário, que fica mais comprovado o ministério de Cristo e mais reconhecível que ele é o Filho de Deus, que ele é o Criador. E a causa também dessa unidade, que supera a tendência do mundo de desintegração. E foi por isso que Jesus rezou ao Pai, uma unidade que só é possível a partir de Deus,
por meio de Cristo, mas uma unidade que aparece de modo concreto, que se torne evidente a força presente de Deus. O Papa também vai dizer que é por isso que há uma fadiga em prol de uma unidade visível dos discípulos de Cristo, porque é uma tarefa permanente, urgente para todos os cristãos de todos os tempos e todos os lugares, e que a unidade invisível da comunidade, ela não basta. Então não basta esse papo de igreja invisível. Isso não é suficiente. O Papa disse que o núcleo da fé, ele até é invisível, mas dado que os discípulos se ligam todos ao único corpo de Cristo e que ele se encarnou, que essa fé se torna carne e reúne conjuntamente os indivíduos num verdadeiro corpo, e a encarnação do Logos continua até a altura completa de Cristo, então há sim elementos constitutivos da unidade da igreja. E ele destaca aqui o sacramento da sucessão, a escritura e o símbolo da fé, que é o credo dos apóstolos. Esse tripé são a verdadeira garantia de que a palavra de Deus possa ressoar de modo autêntico e a tradição seja mantida. Em resumo, a trilogia do livro do Papa Bento XVI mergulha profundamente aí na vida de Cristo. E se você tem interesse em estudar as minúcias, os detalhes históricos, exegéticos da vida de Cristo e do impacto, né, da sua vinda ao mundo, eu recomendo vivamente que você faça a leitura na íntegra, porque esse vídeo aqui ficaria imenso se eu fosse resumir ele completamente, se eu fosse trazer tudo, é impossível. Eu fiz diversas anotações e aqui eu só trouxe algumas pinceladas. Ele é muito rico e dá para explorar muitas coisas. E se você quiser adquirir ele, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e você estará me ajudando se você comprar pela Amazon. Então fica aí esse convite para você conhecer a vida, a biografia, a história do homem mais importante do mundo da fé cristã, que trouxe mais transformação para a humanidade. É uma biografia essencial. Eu diria que ela tem que estar na sua lista aí de prioridades, porque Cristo foi realmente uma figura importante, até mesmo para aqueles que não creem. É essencial estudar a vida do homem que mudou a história em antes e depois. E se você já leu essa obra, comenta aqui o que você achou, o que você mais gostou. E se você quiser me ajudar a continuar com o canal, me incentivar, eu vou deixar aqui também o Pix para você fazer uma doação de qualquer valor. E agora, o presente que eu fiquei de dar para vocês é que eu vou disponibilizar gratuitamente um planner de leitura da Bíblia e do Catecismo em um ano. Então, vai estar aqui na descrição também, é só você colocar o seu e-mail e baixar e aproveitar esse material. Me segue lá no Instagram, se inscreve, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.